Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia e vamos falar sobre a vegetação da região Nordeste. Quais são as principais características, os principais tipos de vegetação, a diversidade de espécies vegetais que existem na região Nordeste em relação aos tipos climáticos que ocorrem em cada uma das partes desta região, porque essa diversidade ou essa diferença nos tipos de vegetação estão ligadas também à questão ali dos tipos climáticos diferentes. Então é bem importante a gente conhecer e estabelecer essas relações. Vamos pensar juntos no objetivo da nossa aula de hoje então. Identificar as vegetações presentes no Nordeste brasileiro, analisar as características das vegetações da região Nordeste. Então, temos que identificar, saber quais são e depois entender por que um tipo de vegetação é diferente do outro, que características levam a essas diferenças. Então, é um ponto bem importante para a gente compreender. E aí, refletimos juntos, né? Vocês conhecem essa vegetação que aparece ali na imagem ao lado, nesta imagem? Sabem quais são os tipos de vegetação que encontramos na região Nordeste? E na região onde vocês moram, qual é o tipo de vegetação que predomina? Então nós já temos uma imagem aqui de vegetação que caracteriza a região Nordeste. Muitas pessoas olham para essa imagem ou para esse tipo de vegetação e já sabem que se trata do sertão do Nordeste, que é uma sub-região do Nordeste, né? Que tem vegetação específica com essas características, a presença dos cactos, das cactáceas, de plantas que são adaptadas às condições climáticas daquele local. Então, já pensando ali na nossa primeira reflexão, né? E aí identificar quais são os tipos. Então, vamos conhecer os tipos de vegetação que nós temos presentes no Nordeste. A gente diz que a vegetação do Nordeste é muito variada, ou seja, tem diferentes espécies presentes, né? Diferentes tipos de vegetação, porque nós vamos ter uma variedade climática. Nós temos o clima tropical, o semiárido, o tropical atlântico, só isso já vai estabelecer diferenças entre os tipos de vegetação presentes no Nordeste. E aí nós destacamos alguns ali, né? Mata Atlântica, Mata dos Cocais, vegetação litorânea, o cerrado, a caatinga, floresta amazônica. Então, aqui nós já entendemos o que é essa diversidade da vegetação da região Nordeste, né? Olha quantos tipos de vegetação nós temos presente ali, né? E aí vamos conhecer um pouquinho das características. A primeira coisa que a gente faz é localizar aqui no mapa como está distribuída essa vegetação, esses tipos diferentes. Então nós vamos ter parte da floresta amazônica aqui na região do Maranhão, a gente vai ter a Mata Atlântica ou Mata Tropical ou Floresta Atlântica, que é presente aqui desde o Rio Grande do Norte até a Bahia e se estende para regiões vizinhas também, né? Indo aqui para partes do interior do Nordeste, então uma área bem grande que originalmente era ocupada pela Mata Atlântica. O Cerrado, que está em boa parte aqui do interior, fazendo divisa com outras regiões também. Aí nós vamos ter a Caatinga, que é esta porção grande aqui do nosso mapa, que está em amarelo, né? Um alaranjado, que ocupa aqui todo o interior do Nordeste. Então, daí aquela ideia de quando vemos uma imagem ou algo relacionado a esse tipo de vegetação, a caatinga, a gente já estabelece uma relação com a região Nordeste, porque é uma grande área ocupada por esse tipo de vegetação. E a vegetação litorânea, que é bem específica aqui de áreas do litoral da região. E aí vamos conhecer um pouquinho das características de cada uma dessas formações aí de vegetação, né? Começando pela Mata Atlântica ou pela Floresta Atlântica. Essa vegetação está localizada em todo o litoral do Nordeste. Era uma grande floresta que se estendia ali desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, só na região Nordeste, fora as outras regiões, Sudeste e Sul, que também tinham uma presença da Floresta Atlântica, da Mata Atlântica. Então, muito importante, né? Originalmente a gente tinha
essa floresta que está nessa imagem aqui. Mas em função até da forma de ocupação da região Nordeste, a floresta foi sendo devastada, né, de todo o Brasil sendo ocupado pelo litoral, ou seja, os colonizadores chegaram pelo litoral e encontraram uma floresta muito rica, abundante em recursos, e começa uma exploração desses recursos, devastando praticamente toda a floresta atlântica, retirando toda essa vegetação, e hoje sobraram somente algumas áreas ali remanescentes e que muitas vezes ainda continuam sendo locais de retirada de vegetação, de exploração de recursos. Então, originalmente a gente tinha ali muitas áreas cobertas por floresta atlântica e que, conforme a ocupação foi acontecendo, ela foi sendo retirada, foi sendo devastada. Aqui uma comparação das áreas originalmente cobertas por vegetação e as áreas que foram devastadas. Se a gente olhar aqui a parte que é floresta atlântica, nós conseguimos perceber o quanto essa vegetação foi devastada. Dá para a gente estabelecer uma comparação entre os dois mapas e entender o que é essa devastação da floresta ali. E aí só o que sobrou são pequenas áreas aqui que estão marcadas no mapa que sobrou de vegetação dessa floresta. Então, infelizmente, né, uma floresta com uma rica diversidade de espécies de vida acabou sendo ali extremamente devastada ao longo do tempo pela exploração humana, das atividades humanas. E aí uma reportagem ali para a gente ilustrar um pouquinho, né? Por que o desmatamento na Mata Atlântica ainda persiste, ainda continua, né? Porque já temos a quantidade extremamente reduzida, do 100% da floresta, sobrou em torno de 5%. E por que ainda persiste esse desmatamento, né? Ainda temos desmatamento porque há uma grande pressão da expansão da agricultura e das cidades, causada pela especulação imobiliária em volta das grandes cidades e do litoral. Então, os principais pontos que levam ainda a retirar o pouco que sobrou da floresta atlântica é justamente o avanço das cidades, ali a ocupação pela população, e também para o desenvolvimento da agricultura nós vamos ter essas poucas áreas ali também sendo desmatadas para utilizar em outras atividades. O que não é algo positivo, porque já sobrou muito pouco e deveriam ser áreas de conservação. Outra vegetação, outro tipo de vegetação é o cerrado. É a vegetação típica de clima tropical. Então, se eu tenho a floresta atlântica no litoral, é de um clima mais úmido, que recebe a umidade do oceano, mais chuvoso, então ali se desenvolveu a floresta atlântica. O cerrado é o de clima tropical típico, que a gente chama, mais do interior, aquele que tem os dois períodos bem definidos, né? Um período do ano que é seco e outro período que é chuvoso. Então é isso que vai fazer o desenvolvimento de espécies específicas nesta área, né? A gente vai ter ali árvores de baixo e médio porte, não temos árvores de grande porte no cerrado, com galhos retorcidos, e as gramíneas, né, que são vegetação mais rasteiras também presentes ali na região de cerrado. Ele abrange ali áreas de 3 estados, da Bahia, do Piauí e do Maranhão. Então, partes desses estados são áreas de cerrado que tem esse tipo de vegetação, certo? Outro tipo também muito rico em espécies, em características diferentes e específicas, né? Espécies que são únicas dessas áreas e que são importantíssimas, né? Estarem presentes ali e serem conservadas, tanto da Mata Atlântica, que a gente já falou, como do Cerrado também. E aí uma atividadezinha para a gente pensar ali na questão do desmatamento da floresta atlântica, analisando isso, né? Aponte quais problemas ambientais o desmatamento desse bioma pode causar. Escreva também se na região onde você mora existem áreas desmatadas e quais são as causas do desmatamento. Então vocês podem estabelecer até um paralelo entre as características de desmatamento, né? Quais são os impactos do desmatamento no Nordeste e comparar com a tua região, se você tiver alguma referência. Em seguida nós voltamos com a correção.
Voltamos com a correção da atividade, então vocês tinham que escrever ali em relação aos impactos causados pelo desmatamento na floresta atlântica, na Mata Atlântica, a partir do que a gente estudou. Vamos ver como poderia ficar nossa resposta, então? Com o desmatamento da Mata Atlântica, há uma perda imensa da biodiversidade animal e vegetal, causa alterações climáticas. Nas áreas desmatadas, o solo fica desprotegido, intensificando os processos de erosão, ou seja, de solo que fica sem vegetação, a água da chuva vai carregando essa terra e transportando para outras partes, que é o processo de erosão. As áreas de rios perdem a mata ciliar, aquela vegetação que deveria estar nas margens dos rios, que serve de proteção, né, provocando o assoreamento. Se eu não tenho a proteção, se eu não tenho essa vegetação, essa terra que fica na margem do rio vai ser carregada para dentro dos rios e vai deixar o leito mais raso desse rio, né? A possibilidade de armazenar água no leito do rio vai ficando cada vez menor, como se o rio estivesse sendo soterrado, né? Entre outros impactos, e daí vocês poderiam escrever aqui em relação ao teu local de vivência. Que rio tem aí presente? Que vegetação está próxima desse rio? Se nós temos essas características que nós falamos aqui, na área onde eu vivo tem partes da floresta atlântica, ou tem cerrado, ou tem outro tipo de vegetação diferente do Nordeste, né? Então, estabelecendo uma comparação, vocês poderiam fazer ali um paralelo, ou poderão fazer num outro momento também para completar a resposta de vocês. Mas destacamos ali os impactos em relação ao desmatamento na floresta atlântica. Continuando o nosso conhecimento sobre os tipos de vegetação do Nordeste, vamos falar agora da caatinga. O que nós temos ali? A localização geográfica, então, onde está, né? Encontramos a caatinga no sertão nordestino, que é uma parte do Nordeste, mas no interior, região de clima semiárido, aquele clima onde há escassez de chuva, escassez de água, e por isso a vegetação da caatinga se adaptou a essas condições de longos períodos de estiagem. Então as plantas desse tipo de vegetação estão adaptadas naturalmente a essa condição, né? Durante esse período mais seco, a vegetação fica ali cinza esbranquiçada. Daí a origem do nome, que é de origem tupi, né? E é chamada de mata branca. Se fosse para traduzir, caatinga é um nome indígena que significa mata branca ou mata esbranquiçada, em função dessa falta de água ali durante longos períodos, né? Então nós temos essa característica ali relacionada à caatinga. E aí vamos observar ali algumas imagens que mostram os períodos de longas estiagens, como é que fica a vegetação, e nos outros períodos que, de forma muito irregular, mas que pode acontecer a chuva que dá uma reavivada, né, nas cores da vegetação. Então nós vamos ter aqui, né, a coloração, a mudança na coloração das plantas da caatinga dos períodos secos para outros períodos que pode ocorrer chuva. É uma região que naturalmente as chuvas são muito escassas. Então não tem um período que chove muito no sertão. Pode ter chuva sim, mas são curtíssimos períodos, são alguns momentos que ocorre ali a chuva, né? De modo geral, são longos períodos de seca. E aí a gente vai ter a vegetação da caatinga com essas características em função desse tipo climático que ocorre nesta parte do Nordeste, tá? Então, bem interessante a gente pensar. E o que é importante saber? A caatinga apresenta características de plantas xerófilas. O que seriam essas plantas xerófilas? Acostumadas a baixa umidade. Então existe uma classificação. No caso das plantas presentes na caatinga, que são adaptadas a essa falta de água, escassez de água, a gente classifica elas como xerófilas, tá? Essas plantas podem ser tortuosas, com cascas grossas, cheias de espinhos. Então é uma característica específica das plantas dessas áreas. As raízes delas são profundas, para tentar buscar lá no subsolo, nas partes mais profundas, água, né, para conseguir se manter ali durante esses longos períodos sem chuva. Então vejam,
o que a gente fala, a adaptação da vegetação às condições do clima. Temos que saber, entender, estabelecer essa relação, certo? Dessas características. Então, é importante a gente identificar. Outra vegetação que está ali na faixa de transição, saindo da região da Caatinga, em outras áreas do Nordeste que já começam a ficar mais úmidas, ou seja, ter mais chuva, a vegetação começa a mudar. E aí nós vamos ter a presença da Mata dos Cocais. Recebe esse nome porque é formada principalmente por palmeiras e coqueiros, né? Pelo babaçu e pela carnaúba, são as principais espécies de palmeiras e coqueiros presentes nessa região. E são utilizadas inclusive pela população local para fazer diversos objetos ali, ou as suas folhas são usadas também como matéria-prima e que geram renda para a população local. Então, é uma área que fica aqui no Maranhão, na transição, ou seja, na passagem das áreas mais secas ali onde tem Caatinga, para as áreas de floresta amazônica ali já na região norte do Brasil. Então, é uma área importantíssima, né? Porque mostra que começa a aumentar a umidade, muda o tipo de vegetação. Então, para o nosso entendimento de como isso acontece, a Mata dos Cocais traz bem para nós essa característica, né? A Mata dos Cocais recebe esse nome em função da presença das palmeiras, e nós temos aqui duas imagens que trazem bem para nós essa ideia do que é a Mata dos Cocais. Realmente é como se fosse uma floresta de palmeiras, tá? Essa é a característica dessa vegetação presente nesta parte do Maranhão, na região Nordeste. Voltando a pensar, olha o quanto é diversificada a vegetação da região Nordeste. Quantas características diferentes, dependendo da parte da região que nós estamos, nós vamos encontrar na vegetação. É rica, por isso que a gente diz que ela é rica e que ela é diversificada. Vegetação litorânea é outra formação importante. Em várias partes do litoral, nós vamos ter áreas ali com tipos específicos de vegetação, né? A presença dos manguezais, das restingas e a formação de dunas em áreas onde eu não tenho vegetação, mas eu tenho o vento como um fator ali que vai mudando a areia de lugar e vai formando as dunas nas regiões litorâneas também, né? Nos manguezais a gente tem ali os crustáceos, como os caranguejos, né? Que são utilizados na gastronomia das praias nordestinas. Então, é uma área que também interfere na economia. A população local retira esses recursos, né? Retira ali os caranguejos, por exemplo, das áreas de mangues e utiliza ali na culinária para atender a população e a questão turística da região. Então, além da importância ambiental, vemos também a importância econômica dessas áreas relacionadas aqui no Nordeste, né? Outra característica que vale a pena a gente pensar. Aqui nós temos a imagem das dunas, só para a gente entender como é essa formação, né? Dunas nos Lençóis Maranhenses são montes de areia formados pela atuação dos ventos. E as restingas, né? São formações vegetais que se estabelecem ali nos solos arenosos da planície costeira. Então lá da praia, né, da água da praia, você tem a faixa de areia e aí começa aquela vegetação rasteira até chegar nas áreas de vegetação maior, de árvores de maior porte. Essa parte inicial ali a gente chama de restinga e são áreas de proteção normalmente, porque ajudam a diminuir os impactos ali das ondas, né, avançando em direção ao continente. Então tem uma função muito importante a presença das restingas nessas áreas, certo? Outra característica da vegetação do Nordeste que vale a pena a gente entender e conhecer. E aí vamos para mais uma atividadezinha ali. O que a gente estudou sobre a vegetação do Nordeste, vimos o quanto ela é diversificada, né? Você vai escolher duas e vai fazer um desenho que represente essas características. Faça um esboço, escreva ao lado algumas características da vegetação que você escolheu para colocar ali diferenças. Por isso escolha dois tipos diferentes, para mostrar quais são as diferenças entre um tipo e outro da vegetação do Nordeste. Então construam a resposta de vocês e em seguida nós voltamos ali para corrigir.
Voltamos com a correção da atividade, então vocês deveriam colocar ali, fazendo um desenho que represente o tipo de vegetação que você escolheu, né, um esboço pelo menos de um desenho, e escrever algumas características desse tipo de vegetação, que depois você pode complementar a tua resposta e mostrar para o teu professor. Então, como nós poderíamos fazer ali o desenho da vegetação, né? E que características? Temos aqui algumas sugestões de como vocês poderiam fazer. Então, a caatinga. Quando falamos da caatinga, o que nós lembramos primeiro? São as cactáceas, são os cactos. Então, podemos fazer ali o desenho do cacto e escrever algumas características dessa vegetação, né? Que ela é localizada em áreas do clima semiárido, que ela tem características ali, as plantas são xerófilas, ou seja, acostumadas a essa escassez de água, adaptadas a essas condições de longos períodos de estiagem, por exemplo, que é uma vegetação que apresenta uma coloração esbranquiçada em função dessa escassez de chuva. Então, vocês podem relacionar ali desta forma, né? Eu escolhi também o cerrado, eu consigo estabelecer diferenças. Só o desenho aqui, a imagem, já vai mostrar para nós diferenças, né? Nos dois tipos. Então, a vegetação do cerrado são árvores ali com galhos retorcidos, né? Ocupa partes ali de estados mais para o interior do Nordeste. Então, vocês poderiam descrever características de dois tipos de vegetação, como a gente fez aqui no exemplo, certo? E retomando um pouquinho do que a gente trabalhou. A vegetação do Nordeste, as principais características, mostrando a diversidade de espécies, a diversidade de tipos de vegetação que nós temos nessa região. O quanto é rica a vegetação da região Nordeste, que não se resume somente aos cactos ou às plantas da caatinga, mas nós temos desde as áreas de florestas, que originalmente eram cobertas por florestas, como a floresta atlântica, até as áreas de mata dos cocais, que é uma característica bem específica da região Nordeste também. Então, é importantíssimo refletir sobre o tema. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês e voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.